Sejam muito bem-vindos, professor Dias na área, para mais uma aula de física no tópico termologia. E a nossa aula de hoje, estudo dos gases. Vamos agora para a nossa aula. Vamos iniciar o primeiro tópico, modelo de um gás ideal. Apenas uma idealização, tá certo? Então vamos ver aqui o primeiro tópico. Para que um gás seja ideal, ele deve ter movimentação sempre aleatória e desordenada. Então, o primeiro detalhe está aqui em questão da sua movimentação. O segundo detalhe é que o gás, a molécula possui massa, porém o seu volume será desprezível. Apenas o volume do recipiente nós vamos considerar. E o terceiro tópico de um modelo de um gás ideal é que a interação é apenas durante o choque, e esses choques são elásticos. Ah, professor, então nós não consideramos as interações antes de choques. E por que elástico? Porque não há perda de energia. Tudo bem? Então, um gás ideal deveria ter essas três características. Professor, mas por que deveria? Porque esse gás não existe na prática, professor. Ah, então apenas os gases reais, gás oxigênio, nitrogênio, e aí nós temos vários gases. Então, a primeira ideia é que esse gás que foi idealizado não existe. Ah, e agora, tem como um gás real chegar próximo de um gás ideal? Sim. Nós chamamos um gás real, quando está aproximadamente de um ideal, nós chamamos de gás perfeitos. E para que ele seja aproximadamente um gás ideal, ele deve ter altas temperaturas e baixas pressões. Professor, por que altas temperaturas? Quanto mais temperatura, maior o grau de agitação das moléculas. Então vai estar mais desordenado a sua movimentação. E um segundo detalhe é porque se diminuirmos a temperatura, o gás pode se tornar um líquido. O líquido é fazer, então está aí a grande ideia em relação a altas temperaturas e baixas pressões. Então, após compreendermos a diferença de um gás ideal de um gás real, agora vamos compreender a lei de Avogadro, que é o nosso segundo tópico. Vamos agora para o enunciado. Volumes iguais de quaisquer gases encerram o mesmo número de moléculas quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão. CNTP. Ah, professor, não compreendi, pessoal. Vamos aqui entender. Olha, nós temos aqui um volume definido através de uma confirmação experimental, e esse volume equivale a 22,4 litros. Qualquer gás que estiver nessas condições, que nós chamamos de condições normais de temperatura e pressão, vão ocupar sempre esse volume. Ah, a primeira condição é que a temperatura tem que ser 0 graus Celsius ou, no sistema internacional, 273 Kelvin. Então está aí o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que a pressão tem que ser 1 atm, ou no sistema internacional, 1 vezes 10 na quinta pascal. E a terceira condição é que nós temos que ter 1 mol apenas do gás. Então, qualquer gás que estiver nessas três condições vão ocupar sempre esse volume. Ah, professor, essa é a chamada lei de Avogadro. Então, muito importante esse detalhe. Professor, se alterar a temperatura, essa pressão, aí já nós vamos alterar esse volume ocupado. Tudo bem? Então, apenas se estiver nessas três condições. Então, após compreendermos a lei de Avogadro, vamos para o terceiro tópico, número de Avogadro, que nada mais, pessoal, é o conceito de mol. Agora vamos compreender o que é um mol. Então, está aí, o primeiro passo é saber qual é o valor do número de Avogadro. Nós temos aqui, nós representamos por N, e um zero, o número de moléculas de Avogadro é 6,02 vezes 10 a 23 em notação científica. Ah, professor, o que significa esse número então? Então, esse número é a explicação para o que significa um mol. Então, vamos observar aqui que esse número está na CNTP.
Então, 1 mol de um gás, nós representamos mol pela letra N, equivale a dizer o seguinte, que tem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Então a partir de agora, atenção para esse detalhe. 1 mol na CNTP, para qualquer gás, vai sempre ocupar 6,02 10 na 23 moléculas. Qualquer gás. Como assim, professor? Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos 1 mol de gás nitrogênio. Adivinha quanto ele tem de molécula? Exatamente, 6,02 10 na 23 moléculas. Professor, mas por que ele está na condição normal de temperatura e pressão? Apenas 1 mol. E agora um detalhe é que 1 mol de gás oxigênio, adivinha quanto ele tem agora de moléculas? Exatamente, 6,02 10 na 23 moléculas. Professor, então para qualquer gás, sempre 1 mol vai ocupar esse mesmo número de moléculas. Professor, exatamente. Então nós podemos fazer uma regra de 3. Então sempre 1 mol equivale a 6,02 10 na 23 moléculas. Mas nós temos uma fórmula, uma expressão, caso não queira utilizar uma regra de 3. Então está aqui, ó, N é o número de mol, esse N minúsculo. Esse N maiúsculo é o número de moléculas, tá certo? E o N com 0 é o número de Avogadro, a constante. Então, sempre que nós queremos descobrir o número de moléculas, basta multiplicar o número de mol pelo número de Avogadro. Então, por exemplo, nós temos 1 mol, então multiplica por 6,02 10 na 23, vai dar o mesmo valor. Aí 2 mols, aí multiplica 2 vezes 6. Então está aqui uma expressão para descobrir o número de moléculas de qualquer gás. É o número de mol multiplicado pela constante de Avogadro. Mas lembrando que nós podemos fazer por regra de 3. Tá certo? Sempre o mol equivale a 6,02 10 na 23. Então está aí a primeira ideia, qual o significado do conceito de mol. E uma atenção importante é que o número de massa é diferente de massa molar. Vamos representar massa pela letra M minúscula e massa molar o M com 0 ao lado. Então vamos ver aqui a observação. Então nós temos o primeiro exemplo, que 1 mol de gás hidrogênio tem em massa molar 2 gramas por mol. Professor, porque a massa do hidrogênio é 1, como nós temos 2 hidrogênio, então 2 gramas por mol. Então, essa aqui é a massa molar, gramas por mol. Então, em massa, separadamente, apenas 2 gramas. Tá certo? Outro exemplo, 1 mol de gás oxigênio. Nós temos que a massa do gás oxigênio é 16. Nós temos 2,32 gramas por mol. Então, aqui está a massa molar. A massa dele é 32 gramas. Então, observe a diferença entre massa molar e massa. Agora, como é que nós podemos representar, professor, o cálculo do número de mol relacionando massa e massa molar? Então, está aqui, ó. Então, o número de mol, o N minúsculo, é a massa em gramas dividido pela massa molar. Professor, se nós queremos a massa de qualquer gás, nós multiplicamos o número de mol pela massa molar. Então, nós vamos chegar no número de massa em gramas. Lembrando, pessoal, que a unidade de massa que nós utilizamos para elementos químicos vai estar sempre em gramas, tá bom? Então, está aí um importante detalhe, que número de massa é diferente de massa molar. E o nosso quarto tópico, variáveis de estado. Então, o estado de um gás é caracterizado por 3 grandezas físicas. Então, vamos aqui para a primeira, pressão. O que é a pressão, pessoal, de um gás? É o choque das moléculas contra a parede do recipiente. Então aqui nós temos aqui a primeira característica aqui para representar o estado de um gás, pressão. A segunda característica é o volume. Lembrando que o gás ele possui massa, porém nós vamos desprezar o volume desse gás.
apenas considerar o volume do recipiente que ele está ocupando. E o terceiro tópico, a temperatura, em decorrência do grau de agitação do gás. Professor, e deve ser sempre medida na escala Kelvin. Então, está uma observação muito importante aqui. Professor, está na escala Celsius, não pode deixar na escala Celsius. Nós temos que transformar para Kelvin, tá bom? Então, muito importante esse detalhe. Então, vamos agora para o quinto tópico, equação de estado de um gás perfeito, também conhecida como equação de Clapeyron. Professor, então vamos aqui entender. Então, o físico, químico, engenheiro francês Paul-Émile Clapeyron, ele concluiu essa equação através de um experimento. Então, vamos observar aqui o experimento. A primeira ideia observada é que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Vamos entender a lógica. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas, mais essas moléculas colidem com a parede do recipiente, ou seja, maior a pressão. Quanto menos temperatura, menos pressão nas paredes. Então, está aí a primeira ideia de proporção. A segunda proporção é que quanto maior a quantidade de matéria, que é o número de mols, que nós vimos anteriormente, está relacionado ao número de moléculas, quanto mais molécula, mais pressão na parede do recipiente, tá certo? Então, está aí a lógica do experimento. E uma observação importante é que a pressão é inversamente proporcional com o volume. Então, quanto mais volume nós colocamos, menor a pressão na parede do recipiente. Então, pelo experimento, se nós aumentamos o volume, então vai diminuindo a colisão das moléculas do gás na parede do recipiente. Agora, quanto menos volume, vamos estreitando mais, a pressão aumenta na parede do recipiente, tá certo? Então, chegando na conclusão, vamos aqui colocar as três variáveis juntas com a proporção. Então, pressão é diretamente proporcional ao número de mols e temperatura, e inversamente ao volume. Quando nós tiramos o símbolo da proporção e colocamos uma igualdade, nós temos que acrescentar uma constante, porque em decorrência há uma proporção, e essa constante nós representamos pela letra R. E aí nós vamos chegar, isolando o P com V, nós vamos chegar na expressão famosa de equação de estado de Clapeyron. Professor, pressão vezes volumes é igual a nRT. Nós temos uma famosa mnemônica para essa expressão. Por você, nunca rezei tanto. Famosa mnemônica para nós gravarmos essa expressão. Então, pessoal, está aqui a famosa equação de estado. Pressão vezes volume é igual ao número de mol vezes a constante vezes a temperatura. Tá certo? Agora, vamos compreender aqui um pouco sobre essa constante. A constante R é chamada constante universal dos gases perfeitos. Pessoal, universal significa dizer que é qualquer gás está associado a essa expressão. Tudo bem? E um importante detalhe, essa constante tem alguns valores. Então, o primeiro valor é no sistema usual. Você não precisa memorizar, esse valor é fornecido em uma prova. Então, o primeiro valor, 0,082, a atmosfera vezes litros, barra mol vezes Kelvin. Sempre embaixo é mol vezes Kelvin. Só vai alterar, pessoal, no sistema internacional, é que a constante R vai ser 8,31, agora Joule por mol vezes Kelvin. Então, esses valores são fornecidos numa prova, tá certo? Então, está aí um importante detalhe sobre a equação de estado, também chamada de equação de Clapeyron. Então, vamos agora para o exemplo. Um mol de certo gás ideal exerce pressão de 1 atmosfera a 0 graus Celsius, que é a mesma coisa que 273 Kelvin, sendo a constante universal dos gases perfeitos, R, 0,082,
atmosfera litro por mol Kelvin, determine o volume ocupado desse gás nessas condições. Então, vamos colocar o que o texto forneceu. Nós temos que 1 mol, então N igual a 1 mol. Nós temos que a pressão 1 atmosfera. Vamos colocar aqui 1 atmosfera. Nós temos que a temperatura fornecida, 0 graus Celsius. Não podemos usar o 0 graus Celsius. Nós temos que colocar em Kelvin, 273 Kelvin. Então, ele forneceu a constante universal dos gases, 0,082. Aqui está em atmosfera, vezes litro por mol vezes Kelvin. Então, observe que, pelas unidades, nós vamos encontrar o volume em litros. Então, ele pede o volume, no caso, em litros. Pessoal, então nós vamos ter que representar a expressão da equação do estado de um gás, chamada equação de Clapeyron. Então, vamos colocar pressão vezes o volume é igual N vezes R vezes T. A famosa por você nunca rezei tanto. Então, nós temos que isolar o V. Então, vamos representar aqui o V isolado. Então, vamos ter V será N vezes R vezes T dividido por P. Então, é só substituir os valores. Professor, então vamos aqui substituir. V, nós vamos ter 1 vezes 0,082 vezes 273 dividido tudo isso por 1. Pessoal, adivinha quanto dá esse cálculo? Professor, que cálculo? 0,082 vezes 273. Pessoal, esse volume vai ser 22,4 litros. Professor, que volume é esse aqui, pessoal? O nosso primeiro tópico, lei de Avogadro, nas condições normais de temperatura e pressão. Qualquer gás ocupa o volume 22,4 litros. Observe que está na condição, pessoal, 1 mol, 1 atm, 273 Kelvin. Então, observe que esses 3 fatores aqui estão nas condições normais de temperatura e pressão. Por isso, nem fiz o cálculo, o valor deu 22,4 litros. Então, está aí a comprovação da lei de Avogadro. Professor. Então, pessoal, está aí um exemplo utilizando a equação de estado chamada equação de Clapeyron. E o nosso 6º tópico agora é a lei geral dos gases perfeitos, também chamada de transformações gasosas. Pessoal, agora, as 3 variáveis, pressão, temperatura e volume, quando essas variáveis forem modificadas, nós temos uma transformação gasosa, também chamada de uma lei geral. Então, nós vamos pegar a equação de estado e vamos chegar nessa lei de transformação. Então, nós temos aqui um recipiente, que está aqui o gás no estado 1. E aí, o que acontece? Esse gás tem uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1. E aí, vamos pegar esse gás, observe aqui que nós comprimimos o gás. E o que nós vamos ter, então? Um estado 2 para o gás. E aí, nós vamos ter uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. Então, observe que quando nós temos a alteração dessas variáveis, nós temos o que é considerado uma transformação gasosa. E um detalhe importante é que, pela expressão da equação de estado, PV/RT, o N, que é o número de mols, nós não alteramos, nós não acrescentamos aqui número de moléculas, quantidade de matéria, não. E a constante R, que já é uma constante universal, não muda. Então, o que acontece? Esse NR é constante para as duas situações.
Então, igualando, nós vamos ter o seguinte: P vezes V sobre T vai ser igual a P vezes V sobre T. Então, aqui é a famosa lei geral dos gases perfeitos, considerando que o número de mols, a constante, o número de mols aqui, estão sendo representados e nós podemos igualar a equação de estado. E aí, não é uma equação nova, apenas uma igualdade da equação de estado, tá bom? Então, essa equação aqui nós utilizamos quando as variáveis pressão, volume e temperatura são alteradas. Ah, professor, então está aí a famosa lei geral dos gases perfeitos. Então, vamos agora para o exemplo. Certa massa de gás ideal, sob pressão 3 atm, ocupa um volume de 20 litros a temperatura 27 graus Celsius, que é a mesma coisa que 300 Kelvin. Determine o volume ocupado pelo gás a 127 graus, que é a mesma coisa que 400 Kelvin, sob pressão 6 atm. Então, pessoal, nós estamos aqui diante de uma transformação. Então vamos observar aqui, vamos representar. Então, a pressão 1, nós tínhamos 3 atm. O primeiro volume, nós tínhamos 20 litros. E a temperatura 1, primeiro estado aqui do gás, estava a 300 Kelvin. Lembrando que no estudo dos gases não podemos utilizar temperatura em graus Celsius. E aí, observe que esse gás alterou aqui as suas variáveis. Então, a pressão 2 foi para 6 atm. Observe aqui que o seu volume é o que é pedido, vamos chamar de volume 2. E a sua temperatura alterou para 400 Kelvin. Então, pessoal, nós vamos utilizar aqui, então aqui está a equação do primeiro estado e aqui do segundo estado. Então, se nós temos transformações gasosas, o número de mol não alterou, então nós podemos igualar essas expressões. Então, nós podemos colocar P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Professor, agora é só substituir os valores. Então, vamos substituir aqui. O primeiro valor aqui é 3, o volume aqui é 20, e aí nós vamos substituir 300 aqui na temperatura. E aqui nós vamos ter 6, volume 2 que nós queremos descobrir, e aqui 400. Nós podemos já de antemão simplificar os zeros aqui do denominador. Observe que facilita. E aqui nós podemos cortar esse 3 com esse 3. E aqui simplificar o 6 com 4. Fica 3 e aqui fica 2. Pessoal, vamos aqui observar. Vai passar 2 vezes 20 aqui. Vai ficar 40 dividido para 3. Professor, nós vamos ter aqui o volume 2. Então, quanto será o volume 2? Então, basta dividir 40 sobre 3, que dá aproximadamente, vamos colocar aqui aproximadamente, 13,3 litros. Pessoal, nós podemos analisar essa resposta que o volume diminuiu. Era 20 litros, foi para 13,3 litros. Observe um detalhe importante, que a pressão é inversamente proporcional com o volume, mas o volume é diretamente proporcional com a temperatura. Então, vamos observar aqui, a pressão dobrou. Então, consequentemente, o volume vai ter que diminuir. Mas, ao mesmo tempo que a pressão aumentou, a temperatura também aumentou. E aí, nós temos um caso que aí o volume teria que aumentar também. Mas, para compensar, observe que a pressão aumentou mais do que a temperatura. Então, por isso, no final das contas, o volume diminuiu de 20 litros para aproximadamente 13,3 litros. E o nosso sétimo tópico,
casos particulares das transformações gasosas. Pessoal, um detalhe importante é que agora, quando pelo menos duas das três variáveis de estados, de pressão, volume e temperatura, se alterarem, agora nós vamos ter os casos particulares. Atenção, a lei geral, as três variáveis alteram. Agora, nos casos particulares, apenas duas irão se alterar. Uma será constante. Ah, professor, então nós vamos ter aqui o primeiro caso, quando a temperatura for constante, a pressão e o volume se alterar, nós temos transformação isotérmica. Iso igual térmica temperatura. Tudo bem? Então, na isotérmica, o T é constante, apenas a pressão e volume vão alterar. Agora, quando a pressão for constante, nós chamamos transformação isobárica. Então, quando a pressão for constante, volume e temperatura vão se alterar. E o terceiro caso é quando o volume for constante. Nós chamamos de transformação isocórica, ou também chamada isométrica ou isovolumétrica. Pessoal, volume constante e aí apenas altera a pressão e temperatura. E é isso que nós vamos observar nos próximos detalhes quando for uma isotérmica, quando for uma isobárica e quando for uma isocórica. Então vamos para a primeira transformação chamada isotérmica, conhecida como lei de Boyle, também chamada Boyle-Mariotte. A temperatura será constante. E o que nós vamos ter? Pessoal, num sistema fechado, sob temperatura constante, pressão e volume de uma dada massa será inversamente proporcional. Ah, professor, então significa dizer que pela lei geral, nós temos aqui a lei geral, e aí nós vamos simplificar a temperatura que é constante. E aí nós vamos chegar nessa expressão, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Lembrando que duas grandezas, quando multiplicam, são inversamente proporcionais. Ah, professor, então a lei geral nós vamos simplificar apenas tirando a temperatura, que é constante. E aqui nós temos o gráfico da pressão versus o volume, que é uma inversa proporcional. Tá bom, pessoal? Representada aqui por uma hipérbole. Qualquer ponto desse gráfico, a temperatura é constante. Então, pessoal, numa transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. E a segunda transformação, um caso particular, transformação isobárica, também conhecida como lei de Charles, é a pressão constante. Então, pessoal, em um sistema fechado, com pressão constante, temperatura e volume são grandezas diretamente proporcionais. Nós vamos pegar aqui a expressão da lei geral. Como a pressão será constante, nós podemos simplificar apenas a pressão. Então, observa aqui, uma grandeza será constante, apenas duas irão alterar, sofrer transformações. E aí nós vamos chegar na equação ao lado. V1 está sobre T1, que é igual a V2 sobre T2. Lembrando que duas grandezas, quando se dividem, são diretamente proporcionais. Ah, professor, então não precisa memorizar, pessoal. Basta gravar a lei geral e simplificar apenas a pressão. E aí nós temos o gráfico aqui ao lado do volume versus a temperatura. E o que nós observamos? Que como são grandezas diretamente proporcionais, é um gráfico que sai da origem e é uma reta. Qualquer ponto desta reta, nós temos uma pressão constante. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos aí um importante detalhe em relação à transformação isobárica. Volume e temperatura são diretamente proporcionais. E a nossa terceira transformação de um caso particular é a transformação isocórica, também conhecida como lei de Gay-Lussac, com volume constante. Ah, professor! Então, vamos aqui compreender que em um sistema fechado, com volume constante, temperatura e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos pegar aqui a lei geral.
Lembrando que o volume será constante, nós vamos simplificar apenas o volume. E aí nós vamos chegar na expressão P1 está sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. E lembrando que grandezas dividindo são grandezas diretamente proporcionais. Ah, professor, mais uma vez repetindo, não precisa memorizar essa expressão. Grava a lei geral e simplifica apenas o volume. Tudo bem? E aí nós temos o gráfico de pressão em função da temperatura. Como é diretamente proporcional, é um gráfico com uma reta. E o volume é constante em cada ponto desse gráfico. Tá bom, pessoal? Então está aí os 3 casos particulares das transformações gasosas. Então vamos para o exemplo. Um gás perfeito através de uma transformação isobárica, que significa dizer pressão constante, onde inicialmente ocupa um volume de 10 litros, sua temperatura se eleva para 327 graus Celsius. Calcule o volume final após essa transformação. Então vamos colocar as informações que nós tínhamos um volume inicial, 10 litros. E a temperatura, 127 graus Celsius. Pessoal, nós não podemos utilizar em graus Celsius. E aí vem um detalhe importante. Como transformar de Celsius para Kelvin direto? Pessoal, a expressão é TK, TC mais 273. Então, para transformar para Kelvin, basta pegar o Celsius e somar com 273. Então, nós vamos ter 127 mais 273, 400 Kelvin. Então, é importante saber que no estudo dos gases e da termodinâmica, não podemos utilizar graus Celsius, apenas Kelvin. E aí esse gás sofre uma transformação isobárica, pressão constante. E aí vai para o volume 2. Professor, que ele quer saber. E a temperatura 2 vai para 327 graus Celsius. Pessoal, somando aqui 327 mais 273, nós vamos ter 600 Kelvin, tá bom? Muito cuidado com a temperatura, a unidade. Então, pessoal, vamos substituir na expressão da lei geral das transformações. Então, vamos colocar P1 vezes V1 está para T1 igual P2 V2 sobre T2. Como se trata de uma transformação isobárica, vamos apenas simplificar a pressão, pois P1 é igual a P2. Então, não precisa memorizar a expressão. Vamos ter V1 está para T1 igual V2 está para T2. Então, é só agora substituir os valores. Então, V1 aqui está em 10 litros, que está para 400, igual aqui o volume 2 que nós queremos, que está para 600. Podemos simplificar os zeros logo para facilitar a nossa conta. Vamos facilitar. E aí nós vamos ter o 6 passando multiplicando com 10. E aí nós temos o volume 2 igual a 60 dividido para 4. Professor, vamos ter o volume 2, 15 litros. E aí nós vamos fazer uma observação que volume é diretamente proporcional à temperatura. Como a temperatura aumentou, consequentemente o volume também tem que aumentar. Então o volume era 10 litros, foi para 15 litros. Bem, então está aí um exemplo de um caso particular de uma transformação gasosa. E o nosso último tópico, energia cinética de um gás ideal. Pessoal, esse tópico será muito importante para a nossa próxima aula, leis da termodinâmica. Vamos aqui compreender a energia cinética de um gás, que é a soma das energias cinéticas de suas moléculas. Nós temos aqui uma expressão que nós temos para calcular a energia cinética de todas as moléculas de um gás ideal. É dado por 3,5 de nRT. N é o número de mols e R é a constante universal dos gases.
Então, o que nós temos aqui com essa expressão? Que a energia cinética é diretamente proporcional à temperatura. Pessoal, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética de um gás. Professor, e se nós quisermos apenas a energia cinética média por moléculas? Uma média, uma noção. E aí nós vamos chegar nessa expressão, energia cinética, 3,5 de kT. Ah, professor, e esse K é a constante, chamada constante de Boltzmann. Pessoal, esse valor não precisa memorizar, é a constante no sistema internacional. Tudo bem, é sempre fornecido, caso precise. Então, um detalhe importante, o que nós temos aqui com essa expressão? É que a energia cinética média das moléculas não depende da natureza do gás. Então, o que significa dizer? Gases diferentes, a mesma temperatura, possuem a mesma energia cinética. Então, está aí que legal e importante esse detalhe, que a energia cinética está relacionada à temperatura, tudo bem? Então, essa foi a nossa aula do estudo dos gases. Espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um grande abraço.